Bom dia, boa tarde, boa noite, compas, um rolê mais longo, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre uma questão, tá, que mostra como esse nosso país é um país muito doido. Que é o seguinte, a gente agora acabou de ser primeiro lugar em duas coisas, tá? A primeira coisa é o seguinte, nós somos o país que tem mais milionários na América Latina, isso mesmo! Olha só que coisa! E também, nós somos o país mais desigual do mundo. Isso quer dizer, né, que a gente tem uma desigualdade social absurda. E como é que isso tem ligação? A gente tem muito milionário com a gente ter uma desigualdade absurda, hein? Quem vocês acham que é a ligação disso, hein? Qual que é a treta que relaciona todas essas questões, hein? Vocês acham que tem alguma coisa a ver com a outra? Ou são informações totalmente desconexas, hein? O que vocês acham? Já começa comentando aí, já diz o que vocês acham sobre isso e vamos lá! Bem, gente, o negócio é o seguinte, basicamente, tá? A gente vive, né, no momento do capitalismo tardio, que ele simplesmente adora rico, né? É um capitalismo, né, que sempre aumenta, né, a renda de quem já tem renda. Porque é o seguinte, a gente está num momento do capitalismo que o dinheiro faz dinheiro. Não é basicamente só o trabalho que faz dinheiro. O dinheiro faz dinheiro, com investimento, especulação, um monte de coisa para você fazer isso. Isso tem a ver com essa questão toda da desigualdade no Brasil. A gente tem todo um sistema monetário que privilegia rico, né? Isso vem desde o momento da nossa colonização. Porque aqui, né, foi feita uma colonização com o interesse de pegar o máximo das terras brasileiras, né, sem menor preocupação com divisão de terras, etc. Então a gente sempre foi um país para poucos se darem bem e muitos trabalharem para eles, né? Isso é um padrão do Brasil desde que ele foi colonizado. Então a gente tem que pensar o seguinte, como fazer alguma coisa para resolver isso? Vocês acham que tem solução essa questão toda da problemática da distribuição de renda no país? Eu acho que ela tem uma solução, mas ela é uma solução radical. Ela não é uma solução simples, não é uma solução que acontece de um dia para o outro, e muito menos é uma solução que vai acontecer pelo voto ou pela democracia burguesa que nós temos, porque é o seguinte, nossa democracia, apesar de toda essa chamada democracia, ela é democracia para quem, né? Para a pessoa pobre que está sofrendo nas favelas, pressão da polícia militar, apanhando todo dia, etc. Isso não parece muito bem uma democracia, né? Como se fosse uma guerra civil, né? Para uma parte da população que vive exatamente isso, uma guerra civil contra a polícia. Isso é uma loucura total. E a gente tem que lembrar o seguinte, nosso sistema político, ele continua basicamente igual o sistema político que foi criado pela ditadura. Ou seja, a gente vive num sistema que é democrático civil, porém a gente tem todo o sistema político criado, gente, por militares, por uma ditadura. E o interesse deles, vocês acham que era melhorar alguma coisa para a população? Não, né? Nunca foi. O interesse deles era o quê? Manter uma certa elite que era interessante para eles no poder. E isso continua até hoje. Aí com isso, o que a gente tem? Um privilégio enorme das grandes fortunas, um privilégio enorme do agro gigante no lugar do agro que realmente faz comida. Nós temos simplesmente salários muito baixos, que é para quê? Para você deixar sempre a população com necessidades muito grandes de trabalho e aceitando qualquer tipo de trabalho. Ou seja, a gente vive num sistema que é feito para dar certo para o rico e dar errado para o pobre. É basicamente isso que a gente vive, né? E como a gente vai resolver isso? Como a gente vai poder fazer alguma coisa que vai mudar isso? A primeira questão que a gente teria que fazer é uma reforma agrária, né? Uma reforma agrária radical. A gente teria que parar com esse negócio do governo ficar apoiando o agro, igual ele faz, sabe? Porque o agro, gente, vamos lembrar, o agro não faz a nossa comida, quem faz isso é o pequeno produtor. O agro é basicamente um sistema feito para exportar bens, né, para commodity. Ele serve para quê? Para aumentar o PIB do país. E na boa, você come PIB? Alguma vez você já comeu PIB na sua vida? Eu nunca comi PIB, tá? Então é isso. A primeira coisa a fazer é fazer uma reforma agrária dessas bem feitas, distribuir terra, botar todo mundo para ter seu espaço de produção e acabar com toda essa facilidade para bilionário investir e mandar
commodities para fora, tá? A primeira coisa que tem que fazer é isso. Outra questão que a gente tem que fazer é uma reforma trabalhista pró-trabalhador, sabe? Acabar com a reforma do Temer, acabar com tudo isso e voltar para um sistema que apoia o trabalhador. Outra questão importante fazer é a questão de moradia da população nas cidades, tá? Porque a gente tem um sistema todo que privilegia a especulação imobiliária. Isso tem que acabar. A gente tem que ter um sistema que privilegia quem precisa de casa, tá? Não a pessoa que explora trabalhador para querer casa. E outra questão que a gente tem que mudar é a questão tributária do país. A gente tem que simplesmente parar de ser um país que cobra muito imposto do pobre e não cobra nenhum imposto do rico. Gente, as empresas mandam dividendo para fora e não pagam imposto. Entendeu? O milionário aqui não paga nada de imposto de renda pelos seus dividendos. Como assim? Enquanto isso, o trabalhador está aí pagando horrores de imposto de renda. Sem contar que a gente tem uma alíquota muito grande em bens, né? A gente paga muito no sistema que atrapalha todo mundo, principalmente o pobre, que ele encarece as coisas. Enquanto isso, o rico está aí de boa. A gente não tem um imposto sobre herança seja bom, né, de uma maneira que ele privilegie a população que realmente trabalha e cobre dos ricos um valor real. Por exemplo, nos Estados Unidos, todo mundo adora falar, que é o exemplo, lá o imposto sobre herança pode chegar a 55%, tá? Enquanto aqui é ridículo, não vou nem colocar quanto é que é, porque vocês vão dar risada. Sabe, é uma coisa absurda. E outra coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, né, mudar toda essa questão de deixar os ricos pagando pouco imposto em geral. A gente não tem imposto sobre grandes fortunas aqui, né? Rico aqui não paga nada de imposto sobre suas rendas de investimentos, por exemplo. O que é uma coisa absurda, né, gente? Como é que pode isso? Como é que o rico não paga o imposto sobre isso, que é o que faz a renda dele, faz que ele ganhar dinheiro, enquanto eu tô aqui pagando horrores de imposto de renda? Né? Não dá. Inclusive é muito doido, né? Porque agora a gente teve uma mudança que a pessoa tem que ganhar mais de 5 mil reais por mês, né, para pagar imposto de renda. E tem uma galera aí reclamando disso, falando que isso vai atrapalhar, não sei o que, vai atrapalhar quem? Sabe? Quem? É muito doido isso, gente, não dá para entender. Então, ó, todas essas questões que a gente precisa, né? A gente precisa o quê? Fazer um sistema único de saúde funcional para todo mundo, né? Deixar o SUS realmente forte, acabar com esse acesso a hospitais de rico e hospitais de pobre, né? Todo mundo vai ter acesso a hospital de qualidade. Educação também, a gente tem que fazer uma educação completa para todo mundo, gratuita, né? E de qualidade. E tudo isso, gente, a gente não vai conseguir fazer pelo voto, tá? Me desculpem, mas não vai. Como o sistema é feito para privilegiar somente o pessoal que está no padrão que o sistema gosta, a gente nunca vai conseguir fazer com que a gente tenha algum político realmente interessado em mudar algo no poder. E a gente tem um problema muito grande aqui, que quando a esquerda está no poder, ela fica igual à direita. Ela não faz grandes reformas, né? Ela faz algumas questões para melhorar a pauperização da população. Não que eu diga que o Minha Casa Minha Vida, os programas todos assistencialistas não são importantes, são extremamente importantes. E só que tem uma coisa, né? Eles são sociais liberais, eles não são programas de esquerda. Que é o seguinte, eles podem ser destruídos a qualquer momento. Tanto é, né, que o Bozo tentou isso, sabe? Ele tentou acabar com diversos programas. Por quê? Porque não foi feita uma mudança radical no sistema. Foi feita reforma. A gente não pode mais ficar de reforma. A gente tem que ter revolução nesse país. E uma das coisas que tem que fazer para acabar com essa questão toda é diminuir esse poder dos militares, sabe? Os militares achando que são um poder assim para manter a democracia. O cacete, entendeu? Militar não passa de burocracia do Estado e deve ser só isso. A gente tem que acabar com os tribunais militares, acabar com essa farra da polícia militar. Tem um monte de coisa que tem que acabar nesse país. E nada disso, tá, gente? Vai ser por meios muito tranquilos. Entendeu? Isso é uma questão muito complexa no nosso país, sabe? A gente tem que levar isso a sério. Mas a gente pensa o quê? Você fala, ai, mas você está sendo utópico porque você está querendo uma mudança com a revolução. Rapaz, na verdade, utópico é quem acha que as mudanças vão acontecer por base do voto. Que elas não vão. Eu estou sendo materialista, estou pensando uma coisa real. A Revolução Chinesa só aconteceu porque houve uma revolução. A Revolução de Cuba também. A Revolução da União Soviética também. Não existe uma revolução que seja positiva para o trabalhador
sem ser esse esquema. E a gente vai lembrar o seguinte, você pode falar mil coisas da China, mas o que tem? Ela fez muitos erros durante a Revolução Cultural, realmente teve muita treta, porém, hoje em dia a China é simplesmente o país que mais tirou gente da pobreza, é o país que mais tirou gente do analfabetismo, segundo o país mais rico do mundo, e assim vai. Então a gente tem que pensar o quê? Sabe, tipo, sem revolução não há mudança. E isso não é utópico, isso é realista. Isso é ser realista, sabe? A gente tem que mudar essa ideia de achar que a direita tem que ficar lá no poder, tem que aceitar tudo que eles fazem, e a esquerda, quando entra no poder, tem que ficar próxima a eles para ter um sistema sem lutas. O cacete, a gente tem que ter luta de classe sim, entendeu? Porque sem uma luta de classe, a gente não vai ter nenhuma mudança. Essa é a treta. A gente tem que parar de ter uma esquerda no poder que simplesmente não dá bola para nada, fica fazendo ligação com a extrema-direita para não ter treta. A gente tinha que ser o contrário, sabe? A gente tinha que estar fazendo uma esquerda que não se conecta com essa gente para mostrar que a esquerda não aceita os propósitos da extrema-direita, não aceita o racismo estrutural, não aceita nenhuma questão contra as minorias, sabe? Que a gente aceita, que a gente quer realmente igualdade, equalidade para todos, a gente quer que todos tenham acesso aos bens, sabe? A gente tem que mostrar que nós somos esquerda radical, entendeu? Nada de esquerda só panfletária, esquerda cirandeira, etc. Nada disso. Nós temos que ser esquerda radical se a gente quer alguma mudança. Se vocês querem um país que, no lugar de falar que é o país que tem mais milionários, a gente colocar o país que não tem uma pessoa passando fome, o país que não tem uma pessoa sem casa, o país onde todos têm educação, onde todos têm saúde, a gente não pode ser cirandeiro, sabe? A gente tem que ser radical, entendeu? A gente tem que se aliar politicamente, a gente tem que ser militante, a gente tem que parar com todas as questões. E aqui falando sobre militância e motoqueiragem, tá? Conheçam o Escarlates MC, um motoclube de esquerda, tá? Onde a militância está presente, onde a gente realmente discute várias questões relativas ao nosso país, onde a gente quer mudança e a gente não tem vergonha de ser radical. Eu acho que é isso aí, sabe? A mudança só vem com a revolução, tá? E aí, você acha que isso é verdade ou você acha que a mudança vai vir pelos meios pacíficos? Sabe? Vai ser batendo papo com o ricaço, sabe? Tipo, isso é que vai deixar as pessoas melhores a longo prazo, hein? Pelo que está mostrando, nada disso é verdade. Veja aí os estados aí que estão com a extrema-direita no poder. Pega São Paulo, Rio de Janeiro. Cada vez mais as polícias estão miliciadas, sabe? Tipo, cada vez é um estado mais policialesco, menos democrático e mais corrupto, e cada vez com mais ricos e com uma diferença maior entre o rico e o pobre. Porque para esse direita e para a extrema-direita é isso que vale. A gente nem tem mais direita no Brasil, né? É só basicamente extrema-direita. E, na boa, gente, vamos lembrar o seguinte: o PT no poder, tá? Ele não é esquerda. O PT no poder é direita, tá? Seria o centro-direita, né? Que ele é uma direita social-democrata. É uma direita que não quer que o pobre morra de fome. É uma direita que quer continuar com o sistema do jeito que está, com o rico sendo rico, porém com o pobre tendo o mínimo. É isso aí. E eu já quero mais, tá? Eu quero que as pessoas tenham um mínimo de qualquer jeito, entendeu? Não tem nada disso, sabe? Eu sou totalmente a favor de uma revolução onde a gente vai ter a ditadura do proletariado. Você sabe o que é a ditadura do proletariado? Hein? O negócio é o seguinte: a ditadura do proletariado é uma ditadura do sistema econômico, no qual quem define as questões de relação de preço, trabalho, etc., é o trabalhador. Hoje em dia a gente vive a ditadura do mercado, que é o quê? Quem define o nosso valor da hora de trabalho, quem define o que a gente compra, quem define o preço de tudo, é o mercado, não a gente. E quem deveria definir isso é a gente, porque é a gente que produz tudo, né? Entendeu? Quando vocês ouvirem falar de ditadura do trabalhador, etc., não pense que é uma ditadura no sentido de ditadura de 1964, não. Está falando sobre a questão de mercado, tá? E hoje em dia a gente vive numa ditadura, sim, numa ditadura do mercado. A parte econômica é isso. Ou você tem escolha no valor do salário que você ganha, ou você tem escolha no sistema de trabalho que você vai enfrentar. Você tem escolha no quanto você vai receber. Não, você não tem.
Você não tem nada disso. Tudo isso é obrigatoriamente aceito por você e ponto final. Se você não aceita, você não tem trabalho. E é isso que a gente tem que mudar. Então é isso, galera. Vamos discutir essas questões, tá? Vamos pensar muito sério em como pode mudar isso. Eu sei como. Não sei quando a gente vai fazer, mas a gente precisa disso para mudar esse país, que na boa, a gente tem um país que tem tudo para dar certo. Só precisamos tirar essa elite do poder. Falta guilhotina no país. A gente nunca teve guilhotina, né? A gente deixou nossos monarcas saírem de boa. A família real aqui ainda ganha dinheiro lá de Petrópolis, ainda uma parte dela. Não teve nenhum monarca com a cabeça cortada no Brasil. A gente acabou as ditaduras militares e não teve um milico preso pelos crimes que cometeu. Isso tem que acabar para o país dar certo. Simples assim. E é isso aí. Vamos nos radicalizar, galera, tá? É isso que a gente tem que fazer. E assista os outros vídeos. A gente tem vídeo aqui sobre motoqueiragem, cinema, livros, política como esse e muito mais. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Vamos continuar essa conversa nos comentários. E mais grau, menos inveja. Até o próximo vídeo. Falou!